Eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães e vamos dar continuidade aqui à nossa websérie As Humanidades e o Cristianismo. Vamos falar hoje sobre o fato social. Fato social pode parecer algo meio banal, né? O que seria um fato social? Mas é justamente o fato social é aquele elemento que pode me fazer desviar, né? É, Como eu já disse no outro momento, né? Eu venho aí de uma formação na área de ciências humanas e eu posso falar para vocês que ali eu sofri muito o impacto do fato social, que é justamente aquela tentativa, né, de fazer com que a minha forma de pensar e a minha forma de agir fosse direcionada. Eu vou falar um pouquinho mais, né, para vocês sobre isso daqui já logo à frente. Mas só para antecipar um pouquinho para vocês, né, nós vivemos uma sociedade onde exige-se um certo padrão de comportamento. E se você não seguir aquele padrão de comportamento, você vai sofrer as consequências. E essas consequências podem ser, você pode ser excluído de um grupo, você pode ser questionado, né? E você acaba mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, para que você não seja questionado ou para que você possa fazer parte daquele grupo. Isso é muito comum quando você está, por exemplo, no ambiente universitário, tá? Onde você tem pessoas que praticamente pensam da mesma forma, deveria ser diferente, né? O ambiente universitário deveria ser um ambiente aberto a todo tipo de ideia, a todo tipo de pensamento, mas quando você chega nesse ambiente, você tem praticamente uma única forma de pensar. E se você se posiciona diferente daquela forma de pensar, você tende a ser excluído, né? As pessoas tendem a não conversar com você, a não aceitar a sua presença, tá? A debochar, né, de você porque você pensa diferente, ou ainda, né, você passa a ser questionado de tal forma que você prefere, às vezes, não se posicionar e não falar para que você não tenha aquele enfrentamento, né, contínuo que você vai viver nesse ambiente. Né? Como eu disse, o ambiente universitário deveria ser um ambiente da diversidade da expressão de ideias, mas não é bem assim que acontece. Para um relato pessoal, depois que eu me converti, né, que eu passei, né, a ser cristão, deixei de ser ateu e comunista e passei a ser cristão, muitas das pessoas que eu conviviam deixaram de conviver comigo, ou de falar comigo, tá? Ou de ter um relacionamento mais próximo, simplesmente porque eu passei a ser cristão. Enquanto elas não sabiam, né, ou enquanto elas não tinham esse conhecimento, tudo bem. Mas a partir do momento que eu, né, me declarava, não, eu sou cristão, tá? E tinha um impacto, tá? E eu passava a não ser mais aceito naquele ambiente, tá? Naquele espaço ou naquela realidade social. Então, é o fato social. O fato social é justamente esse elemento que determina comportamentos, tá? Formas de que eu deva agir, formas que eu deva, né, determinar ou que eu deva direcionar o meu comportamento. Isso é muito comum, né, em especial entre os jovens que buscam, né, aceitação entre, né, os colegas que acabam fazendo coisas ou agindo de forma que talvez nem seja da sua índole, mas para poder ser aceito por determinado grupo. Isso é muito comum quando a gente está num ambiente onde você tem uso de drogas, por exemplo. Tá? Muitas vezes a gente passa a consumir drogas não porque eu tenho aquele desejo, mas é que eu sei que naquele ambiente eu vou ser aceito, né, por aquele grupo de pessoas se eu consumir, né, aquela droga. Senão eu vou acabar sendo excluído. Tá? Ou no ambiente de festas, ou no ambiente, né, onde eu tenho ali uma necessidade de me relacionar com diversas pessoas, porque a sociedade assim, né, o exige, ou porque os grupos de pessoas que estão ao meu lado assim o exigem, e eu acabo tendo um comportamento que muitas vezes não é adequado, nem tanto porque eu quero, mas é para eu ser aceito, né, né, por aquele grupo, para aquela sociedade. Um exemplo, né, seria quando eu busco me relacionar com pessoas, por exemplo, do mesmo sexo, porque há um padrão, né, ou uma imposição social de que, né, um jovem hoje tem que ter relacionamento amoroso com pessoas do sexo oposto e do mesmo sexo, como se isso fosse uma obrigação, né? Porque a sociedade ou um grupo da sociedade entende que eu tenho que experimentar de tudo, né? Para poder entender qual seria, né, aquele relacionamento que seria mais adequado com a minha realidade. Ora, se eu me oponho a esse tipo de realidade, a sociedade acaba me direcionando ou acaba exigindo que eu me comporte dessa ou daquela forma, senão eu vou ser excluído, né? Senão eu não vou ser aceito.
nós temos que, na verdade, entender o que é o fato social para reagir a ele. Para dizer não, eu tenho a minha forma de comportamento que não é dessa forma. Para dizer não, eu tenho uma forma de agir, de pensar que é diferente da que se coloca, né, pela sociedade hegemônica ou homogênea, né? Quando eu falo homogênea é porque é igual, né? Homogêneo é pensar de uma forma igual, como se todos pensassem da mesma forma. E hegemônico é o que é predominante, né? Então eu tenho uma forma de pensar hoje que ela é predominante, que ela é homogênea. Como eu me liberto disso? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, quando eu entendo o que é fato social, né? Uma obra do Durkheim, que está aqui no livro As Regras do Método Sociológico, de 1895. É interessante, né? Final do século XIX, mas é uma teoria que está presente, que é importante entender, tá? Para entender como que a sociedade ela impõe comportamentos sem a gente nem perceber. O que é fato social, então? Fato social, são aqueles elementos que acabam interferindo nas ações individuais. Elas são definidas exteriormente, né? Ou seja, elas estão fora do indivíduo e são passados pela educação, pelo aprendizado. Eu vou aprendendo, tá, na minha casa, na igreja, na escola, a me comportar de acordo com a sociedade, como que a sociedade espera que eu me comporte. Então, olha que interessante, né? O que o fato social, a teoria do fato social diz é que as minhas ações individuais, elas são definidas por elementos externos, pela sociedade, né? Então, a importância de estar em ambientes corretos, adequados, né? Em especial quem tem filhos, para quem é adolescente, né? Entender que estar em ambientes adequados, né? Para que as ações que eu vou compreender, o que eu vou ser ali influenciadas, para que eu possa, né, ter ações que sejam adequadas à realidade na qual eu desejo que eu esteja, né? Então, no caso aqui, que os cristãos saibam onde estão, porque são esses locais, esses ambientes que irão direcionar de alguma forma o nosso comportamento, tá? As ações, de acordo com o conceito de fato social, elas existem antes do indivíduo, né? E assim fora do indivíduo. Elas são exteriores às consciências individuais. Então, olha que interessante, o conceito de fato social diz que a minha consciência individual, ela se subordina a uma consciência coletiva. Então, é como se existisse uma consciência coletiva, uma forma de pensar coletivo que iria influenciar e queria determinar a minha consciência individual. Por isso que a importância dos locais aonde, né, eu estou, os ambientes que eu convivo, as pessoas que eu convivo, porque é justamente esses ambientes, essas pessoas, né, que iriam de alguma forma direcionar o meu comportamento, a minha consciência individual, né, a partir de uma chamada consciência coletiva. Então, a consciência coletiva é que direcionaria, né, a minha consciência individual. E se caso a minha ação individual não esteja de acordo com a consciência coletiva, eu irei sofrer o que se chama de coerção. Coerção é uma penalização. Eu vou ser coagido, né? Eu vou ser levado a agir da forma que se espera, tá? Se eu não agir daquela forma, tá? Eu vou ser levado a isso. Então, o exemplo mais claro, né, ou mais simples seria, né, aquele jovem que ele quer fazer parte de um grupo, mas para fazer parte daquele grupo tem que ter uns tênis de marca, né? O tênis de marca é um elemento importante para poder fazer parte daquele grupo de jovens. Se eu não tenho tênis de marca, eu não vou fazer parte. O não fazer parte é a coerção, tá? Você se sentir excluído, né? E quando você se sente excluído, você vai fazer de tudo para ser incluído no grupo, tá? E aí você vai buscar o tênis de marca, nem que para isso você possa furtar, ou você possa pegar dinheiro da sua mãe em casa para poder comprar o tênis, né? Nem sempre você vai adquirir de forma lícita, mas você vai adquirir porque você precisa ser aceito por aquele grupo. É uma coerção. Eu estou sendo coagido, né, a agir desta ou daquela forma. É a mesma coisa, você sai com um grupo de amigos, né, e vai para a noite. Você está ali num ambiente, tá? Todo mundo está tomando uma bebida e você não aceita. Não, para mim isso não faz parte da minha realidade. Mas se você não faz uso daquilo que está sendo colocado, aquele grupo ele vai te excluir. Então, qual é a tendência? É você ceder, né? O mais difícil para nós, na verdade, é não ceder e entender que eu posso fazer parte de um outro grupo, de um outro ambiente de consciência coletiva diferente daquela
que está colocada ali, mas que existe uma tendência, né, uma pressão social para que você haja da forma que a sociedade espera ou aquele grupo social espera que você haja, que você se comporte, né? Então a importância de entender aí a questão da coerção. A coerção muitas vezes ela não é sentida, né? Porque muitas vezes, né, a coerção ela se torna hábito. Eu sou coagido o tempo todo a agir de determinada forma. E como eu sou coagido a agir daquela forma, eu nem percebo mais que eu estou sendo coagido, né? Quando eu estou num grupo de amigos, isso é muito comum, né? Eu acabo sendo coagido a agir de certa forma para poder, né, atender a expectativa dos meus amigos, dos meus colegas. Eu sou coagido a agir daquela forma. E se eu não for agir daquela forma, ou se eu não reproduzir uma forma de pensar, que é uma forma de pensar padronizada, existe uma consciência pública que vai, né, de alguma forma, exercer vigilância e eu passo, né, a reproduzir a forma de falar, a forma do meu comportamento, tá? Eu passo a reproduzir aquilo que a sociedade espera de nós. No limite, eu passo talvez a não falar, né? A não fazer crítica, a não argumentar, para ser aceito por esse grupo, né? Se eu não me submeto, então, às convenções, eu sofro coerção. Né? Isso é muito comum, como eu disse para vocês, no ambiente universitário, né? Onde nós estamos sofrendo coerção o tempo todo, para que nós possamos ser aceitos pelos grupos que estão ali colocados, né? Eu tenho que entender que isso existe para poder me defender disso, né? Eu tenho que entender que existe uma consciência coletiva que vai tentar te levar a determinados comportamentos que talvez não sejam os comportamentos que para você sejam mais adequados, mas existe uma coerção social, tá? Uma coerção de grupo para que você possa reproduzir esses comportamentos. E daí, muitas vezes, para eu reproduzir esses comportamentos, eu tenho que negar, né, princípios, muitas vezes, cristãos. Né? Eu tenho que negar os princípios cristãos porque eu estou, né, me direcionando a comportamentos que não são adequados, porque eu estou sendo coagido, porque eu quero fazer parte daquele grupo. E se eu não agir dessa forma, aquele grupo não aceita. Né? Então é interessante a gente entender como que tudo isso vai sendo colocado, como tudo isso vai sendo pensado e como a gente precisa se defender, né, da coerção, como a gente tem que se defender desse processo todo. É interessante também que, né, dentro de um ambiente universitário, eu participei de muitos congressos, né, professor doutor, então, né, participei aí de várias atividades acadêmicas e eu percebi um pouquinho disso, né, em alguns momentos. Então, por exemplo, como que você tem uma imposição e como que a gente tem que, de repente, há uma tendência de que nós aceitemos uma certa imposição, senão você não é aceito pelo grupo. Eu desenvolvi um trabalho há um tempo atrás, aqui em Londrina, tá? Um roteiro, né? Um roteiro da diversidade religiosa em Londrina, onde a gente levantou os principais templos, tá? Das diversas manifestações religiosas que aqui existiam e fizemos um roteiro. E uma certa vez eu fui apresentar esse roteiro num evento, né, em São Paulo, né, e num grande evento, e na época uma antropóloga me questionou porque ali eu tinha colocado, tá, o templo da Igreja Universal. E assim, a ideia ali não é defender essa ou aquela manifestação religiosa, mas entender que aquela igreja ela era significativa porque eu tinha várias pessoas, né, que frequentavam aquele ambiente, que estavam vinculadas àquela igreja. Mas aquela pessoa que estava lá, aquela antropóloga, ela achava um absurdo eu colocar um templo da Igreja Universal, tá? Como se a Igreja Universal não pudesse fazer parte de nenhuma análise, de nenhuma reflexão sobre manifestações religiosas, tá? Ela estava me coagindo. Ou seja, olha, tira isso daí, né? Tira desse seu estudo, porque essa igreja não deve ser considerada. Eu achei um absurdo, né? Porque, como eu disse para vocês, eu não estou defendendo essa ou aquela manifestação religiosa, ou essa ou aquela denominação religiosa, não é isso, mas nós temos ali critérios, né, que nos levou a construir aquele roteiro. E dentro dos critérios nós tínhamos ali quais eram os templos que tinham mais pessoas frequentando. E aquela era era um templo que tinham pessoas frequentando. Então não fazia sentido. Claro que ela estava partindo do princípio de que essa igreja ela era contrária ou ela tinha uma tendência a ser anticultura,
né? Anticultura. Se vocês voltarem lá pro vídeo sobre o Manifesto do Partido Comunista, vocês vão ver que uma das grandes questões ali é você eliminar a cultura, né? E isso aconteceu depois num outro evento que eu fui participar, né? Onde eu estava mediando uma mesa e uma pessoa estava falando sobre, né, uma certa manifestação cultural de uma certa localidade que estava acabando, né? Ou seja, a manifestação cultural ela não estava mais sendo exercida pela população, e segundo a pessoa que estava apresentando, a culpa era de uma igreja da Assembleia de Deus. Né? E por quê? Porque as pessoas estavam se convertendo, né? As pessoas estavam se convertendo e aquela manifestação não era mais adequada, né, por conta das bases do cristianismo, não era adequada para a manifestação de fé que ela estava a partir daquele momento seguindo, mas para aquele pesquisador isso seria um problema, isso seria, né, um erro, porque imagina, uma igreja vai lá e está destruindo, né, uma prática cultural. Olha que interessante, né? Olha como funciona a coerção. A coerção funciona no sentido de entender que as manifestações religiosas que levam à conversão, ela é ruim. Por quê? Porque ela iria, de alguma forma, afetar as práticas culturais de um povo. É como se eu não pudesse ter igreja em locais, né, tradicionais, onde existem manifestações tradicionais, como se eu não pudesse ter igreja em quilombo, em comunidades quilombolas, como se eu não pudesse ter igreja em comunidade indígena, porque vai afetar a cultura desses grupos. Tá? E as pessoas passam a acreditar nisso. Só que elas não entendem, né? E isso é uma crítica que eu faço, né? E que eu fiz na época a esses pesquisadores, que na verdade a cultura ela é dinâmica, a cultura ela se transforma. Eu não posso imaginar que uma pessoa, né, ela vai ter uma prática cultural e ela vai reproduzir aquela prática cultural para todo sempre. Né? E que a partir do momento que aquela pessoa, aquele indivíduo fez uma escolha, porque é uma escolha individual, né? Ela escolheu É claro que a gente sabe que não foi ela que escolheu, né? Que ela foi escolhida, mas seguindo na lógica aqui acadêmica, que ela escolheu seguir o caminho do cristianismo e se converteu, tá, para uma igreja, aquelas práticas não fazem mais sentido para ela. Mas não, né? O que se colocava ali é que a culpa era da igreja. Olha que interessante, né? Como que você começa a construir um discurso e que você constrói um discurso de diversidade cultural, mas você não aceita, né, a decisão individual e nem um elemento cultural que é fundamental para o cristianismo, que é justamente, né, a conversão e de pregar, né, a todos. Então isso faz parte do ser cristão. Eu não posso tirar isso. Se eu tirar isso do cristianismo, né, nós deixamos de... É uma das bases, né, da nossa fé. Né, ide e pregai, né? Então pregar, levar, né, o evangelho faz parte daquilo que nós somos. Só que se você não tiver essa reflexão, se não tivesse cuidado, se você não tiver, né, firmeza, você passa a ser coagido e passa a aceitar esse discurso como sendo verdadeiro. Né? Então olha o perigo, né, da coerção. Nós temos aí que a coerção ela é contrária ao individualismo, né? Então a ideia de que o indivíduo ele teria pouca liberdade de escolha porque ele seria coagido, né, a agir desta ou daquela forma. Importante, a coerção realmente ela vai ser colocada, ela existe, mas nós temos toda a condição de resistir a ela. Nós temos toda a condição de entender a partir daquilo que nós cremos, daquilo que nós, né, temos como base, né, aquilo que eu devo aceitar ou não, e até em quais grupos que eu devo participar ou não, né, mas essa ideia é justamente, né, que a coerção, né, ela seria um elemento que seria contrário ao individualismo. Então, o fato social seria maneiras de agir, pensar e sentir que estão exteriores ao indivíduo, dotado de poder de coerção. Então, aqui nós temos uma definição de fato social. Tá? É a forma de agir, pensar e sentir, né, como eu ajo, como eu penso, como eu sinto, que é exterior ao indivíduo, mas que se sobrepõe, tá, à minha vontade por conta da coerção. Eu acabo aceitando algumas formas de agir, algumas formas de pensar, algumas formas de sentir, porque eu sou coagido a isso. Né? E aí que eu volto a dizer, a importância de sermos firmes e entender que vamos passar por isso. E ao entender que nós vamos passar por isso, nós temos maior condição de resistência também. Tá? Então a coerção não é orgânico e nem psíquico, ela é social. Tá? Ela estaria na lógica social, da sociedade. E aí o papel central da educação, né? A educação, e aí a gente começa a entender por que que se tende, né, um desejo de dominar a escola.
É interessante como que há um discurso comum, né, um senso comum de que o Estado não quer educação. Eu digo que é o contrário, né? O Estado quer muito a educação. O Estado quer muito que a escola, né, tenha um papel e que tenha cada vez mais pessoas na escola, porque é justamente a escola onde eu tenho uma condição maior de impor maneiras de ver, sentir e agir, tá? Que muitas vezes não chega de forma espontânea, mas a escola teria, né, esse papel. É por isso que as sociedades, né, elas tendem a controlar a escola, os estados tendem a controlar a escola. Enquanto mais autoritário for o estado, maior poder ela vai ter sobre a escola, porque é justamente a escola que vai possibilitar essa formação do ser social, né, moldado à imagem da sociedade que se deseja, né? Então, o papel da educação é central quando eu penso aqui em fato social. E aí nós vivemos hoje no momento onde nós sabemos, né, muitas dificuldades que nós temos em relação às escolas, né? A importância de estarmos vigilantes em relação, né, ao que se ensina e ao que se coloca nas escolas, porque é justamente esse ambiente é um ambiente, né, maior de coerção social que nós temos, tá, hoje. Por isso que eu digo, a escola, não é que o Estado não quer a escola, pelo contrário, o Estado quer que todos estejam na escola, mas em uma determinada escola, que se tenha um determinado direcionamento em relação ao que se vai ensinar ou que se vai aprender, para que se possa então, né, constituir essa consciência coletiva, né, como se houvesse uma única forma de pensar, né? Consciência coletiva é isso, todos pensam da mesma forma, todos seguem o mesmo caminho. E se você pensa diferente, né, você vai sofrer a coerção para que você possa pensar também igual, né? E nós sabemos que muitas vezes nós pensamos diferente e nós sofremos, né, muitas vezes por pensar diferente. Temos que ser firmes e entender que nós não devemos nos submeter, né, a essa consciência coletiva. Aqui um exemplo de um filme, tá, chamado Aos 13, aonde conta a história de duas adolescentes de 13 anos, né, se chama Aos 13, e uma delas quer ser popular. A outra é uma amiga popular, a outra quer ser popular. E essa que quer ser popular, é interessante que ela não tem assim, motivos para seguir uma vida é, diferente, né? Mas ela acaba fazendo coisas que ela normalmente não faria, né? E ela acaba agindo de formas que normalmente ela não agiria, porque ela passa a agir como essa outra amiga que era popular, porque ela também quer ser popular, né? Então, o fato social está aí, a coerção está aí. Ela muda o seu comportamento para que ela possa ser aceita, né, pelas amigas e que ela possa se tornar uma menina popular na escola. Então, vale a pena dar uma olhada. É claro que o filme traz outros elementos, né, de uma família, né, problemática, algumas coisas ali que acabam interferindo também, mas a questão da coerção é bem clara aqui, né, quando a menina ela deseja ser popular, ela acaba fazendo coisas, tá, e agindo de forma inadequada que ela certamente não faria se ela não fosse influenciada e se ela não tivesse o elemento da coerção, né, presente aí. Um outro filme bem legal, acho que vocês conhecem, Tropa de Elite, né, que traz isso muito claro, a questão da coerção, né, como que muitas vezes nós somos coagidos a entender que algo que não é normal seja normal, como o consumo de drogas, né? Existe uma tendência de nós acharmos que o consumo de drogas é algo normal, algo menos importante, algo, né, que tem menos significância e tem um discurso, né, um discurso nesse sentido, e muitas vezes a gente acaba aceitando esse discurso e acabamos mudando comportamentos por conta desse tipo de discurso. E o Tropa de Elite é justamente um filme que vai na contramão, né? Que demonstra justamente a guerra que se tem, o tráfico, né? E tem uma cena do filme muito legal que se diz, né? Não dá para você seguir os dois caminhos. Não dá para você, no caso aqui, ser o policial e estar do lado daqueles que estão consumindo drogas, já que um deles estava na faculdade, estava no meio de um ambiente onde se consumia drogas. Então, é bem interessante como que, né, a sociedade tende a impor como normal aquilo que, né, não é para ser normal. Esse conceito de fato social está bem próximo ao conceito de ideologia, tá? Que é o conceito ali vinculado ao marxismo, que é justamente a ideia de ocultação da realidade. Ocultar a realidade é quando eu tenho uma forma de pensar, uma forma de agir que está tão presente que eu não consigo mais perceber de outra forma. É a ideologia, tá? São formas de pensar, ideias que acabam ocultando a realidade.
E eu me torno alienado a partir do momento que eu não consigo mais perceber isso, né? Que eu não consigo mais perceber que essa realidade está sendo oculta. Então, muitas vezes, o fato social eu posso entender como uma ideologia, tá? Ideologias que estão direcionando a minha forma de pensar, ideologias que estão presentes na sociedade, que são ideias que estão ocultas, né? Que ocultam a realidade, e aquilo para mim é tão verdadeiro que eu não consigo enxergar mais. Então eu me torno uma pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que não consegue enxergar a realidade, né? A ideologia está tão forte na vida dela, tão presente na vida dela, que ela não consegue enxergar a realidade. Então, o fato social e a ideologia estão ali presentes, tá? E uma forma de você propagar a ideologia, tá? São os aparelhos ideológicos de Estado, né? Como a escola, a igreja, são aparelhos que, na verdade, o Estado utiliza para disseminar uma certa ideia, né? Então, a escola, os meios de comunicação, o judiciário, a família, a própria igreja, tá? São considerados aparelhos ideológicos, ou seja, são locais onde eu vou determinar, onde eu vou disseminar certas ideias. E é interessante como que hoje, né, esses aparelhos ideológicos já estão sendo controlados, né, por uma forma de pensar que é hegemônica, né, ou seja, é única, hegemonia é única, né, por uma ideologia, né, que está acima, né, uma ideia que ela oculta a realidade e que muitas vezes a gente não consegue nem perceber, ou a gente não consegue, né, contrapor essas ideias. Então a escola hoje já vive essa realidade, muitas famílias vivem essa realidade, os meios de comunicação certamente vivem essa realidade, o judiciário, né, muitas vezes também está vivendo essa realidade, é o chamado marxismo cultural. Tá? E isso também está chegando nas igrejas. Tá? Se a igreja não se defender disso, daqui a pouco nós estamos aceitando como verdade ideias ou ideologias que a princípio nós não seguiríamos. Tá? E nós muitas vezes sofremos a coerção, ou seja, somos levados a agir e pensar daquela forma, senão eu posso ser excluído, senão eu posso não ser aceito, né? Então, olha o perigo aí do marxismo cultural. Isso leva à alienação, né, como a gente já falou. A alienação é quando o condicionamento é tão bem feito, né, é quando a coerção é tão bem feita que eu não percebo mais a realidade. Eu digo para vocês que muitos, né, não percebem a realidade. Muitos reproduzem a ideia sem perceber. Né? Muitos reproduzem certas formas de pensar sem nem perceber que elas foram, né, de alguma forma levadas a isso. Então é importante termos clareza em relação a isso, né? E para que nós possamos nos defender também em relação à alienação. Então, só aqui uma última referência a um filme, Matrix, né? Que traz bem essa coisa de uma realidade, acho que todos já devem ter assistido o filme, onde eu tenho, né, uma realidade que ela é construída, tá, para que as pessoas se sintam bem naquela realidade. Essa é a ideia de alienação. Tá? Então eu não consigo enxergar, eu não consigo perceber aquela realidade que está sendo colocada. Tá? Eu não consigo olhar e enxergar diferente aquela realidade que tá sendo colocada. Porque aquilo está tão imposto de tal forma que eu posso aceitar como sendo, né, verdadeiro. Então é isso, né? Que fato social, ideologia, o fato social justamente com aquela ideia de que existe uma consciência coletiva que age sobre o indivíduo através da coerção, né? Que faz com que as pessoas ajam de uma forma que ela não agiria, né? Ou ela age para que ela possa ser aceita ou para que ela, né, se adeque a à sociedade. O perigo disso, né? A importância de nós nos defendermos, e em especial nós cristãos, porque muitas vezes a nossa forma de pensar ela não é a forma hegemônica, ou seja, não é como a sociedade, né, está pensando, mas muitas vezes para ser aceito, né, pela sociedade a gente acaba abrindo mão de princípios que não deveriam, né, ser negociados, mas muitas vezes a gente abre mão desses princípios para poder ser aceito na universidade, num grupo de amigos, né, num trabalho, no meu trabalho, em diversos ambientes que a gente está frequentando, né, aí. E a importância de entendermos isso para que nós possamos nos defender, tá, dessa questão também da ideologia, que é justamente essa ideia hegemônica, né, ou seja, padronizada que se coloca, onde muitas vezes eu não posso, eu não consigo, né, ter uma ideia contrária, eu não consigo debater, porque existe uma forma de pensar única. E se eu aceitar essa forma de pensar única, eu acabo me submetendo a elas, e muitas vezes os meus princípios acabam, né, se perdendo nesse processo todo, ok? Espero que tenham gostado e até o próximo episódio.